A paz do Senhor para todos. Nesta manhã estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. E para que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire nesta manhã, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento tão oportuno em meditar na Tua Palavra, em estudar a Tua Palavra, em refletir sobre a Sua Palavra. Nesses dias que estamos estudando o Evangelho de Marcos, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, trazendo revelações e entendimento que possa trazer crescimento espiritual para a Sua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, estamos estudando hoje a lição número 9. Começamos o trimestre e estamos caminhando a cada domingo, estudando mais sobre o servo Jesus Cristo. A lição número 9 tem por título: O servo revela o Pai e o perfeito plano de Deus. Jesus veio do céu e ele revelou quem é o Pai, porque ele veio da glória com o Pai e revelou também o plano de Deus para a humanidade, o plano da salvação. Então Jesus falou quem é o Pai, falou o que ele veio fazer aqui, que além de abençoar, de curar, de libertar, de alimentar multidões, ele veio fazer algo importantíssimo, que é morrer na cruz para nos salvar. E esta lição, ela é muito clara nesses sentidos. Então, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É bom nós lembrarmos sempre do primeiro versículo, porque Marcos mostra Jesus como um servo, como alguém que está sempre servindo, mas ele não deixa de mencionar que este servo é o Filho de Deus, é o Filho a segunda pessoa da Trindade. Então ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, mas aqui se comportou como servo. Em todo momento ele relembra que Jesus é o Filho de Deus, e foi isso que ele conversou com os apóstolos, com os discípulos e com as pessoas, mostrando uma maneira tal mais fácil de que eles pudessem identificar Jesus. Jesus trabalhou como servo? Sim, mas sempre o Filho de Deus, que desceu da sua glória para nos trazer salvação. Então, a beleza de contemplar ao Senhor. As pessoas que conviveram com Jesus contemplaram a glória de Deus olhando para Jesus. E hoje nós, pela fé, também contemplamos a presença de Deus que está no nosso meio. Olha o que diz a palavra em João 14. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus, conversando com Felipe, Felipe perguntou: nós queremos ver o Pai. Jesus disse: quem a mim vê, já está vendo o Pai, que ele e o Pai são um. Ele diz isso no seu Evangelho, explicando para nós. Então Jesus veio revelar quem é o Pai. Jesus era bondoso? O Pai é bondoso. Jesus cura? O Pai cura. Jesus abençoa? O Pai abençoa. Jesus quer a salvação de todos? O Pai quer a salvação de todos. Então, olhando para Jesus, nós sabemos quem é o Pai. Então, Jesus, quem revela Deus como Pai. Lembrar que no Antigo Testamento, eles lembravam sempre de Deus como Deus, Jeová, Yahvé, mas não tinha este relacionamento de filho para pai. Eles não conversavam com Deus como estivesse conversando com o Pai. E Jesus veio ensinar isso para nós. O Evangelho de Marcos é muito claro, que Jesus conversa com Deus, falando como filho para pai. Isso nos ensinando a conviver com Deus de filho para pai e saber que Deus nos trata de pai para filho. Jesus revelou Deus como Pai, e isso é muito importante. Algo que no Antigo Testamento muitas pessoas conviviam com Deus, mas não tinham uma visão de Deus como Pai.
Então, no nosso texto áureo é Marcos 6, 8 e 9. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Jesus primeiramente perguntou: o que dizem as pessoas que eu sou? Depois perguntou diretamente para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Jesus sempre querendo que as pessoas conhecessem a identidade dele. E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Cristo em grego significa o ungido, que corresponde ao Messias do Antigo Testamento, no hebraico, que significa também o ungido. Pedro quis dizer: tu és o Cristo, o ungido de Deus, que desceu a essa terra para realizar uma grande obra. Então, como posso conhecer Jesus? Ore para o que ele fez, as suas obras. Olhando para as obras de Jesus, nós conhecemos que Jesus não é simplesmente humano. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Olhando para as obras. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode andar sobre o mar senão Deus? Então, Jesus fez maravilhas e as obras deles testificam que ele é Deus e ele também revelou o Pai, nesse sentido. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Jesus sempre disse: eu não vim por minha conta, o Pai me enviou. Tudo que eu estou fazendo é para revelar quem é o Pai. Cada ato de Jesus mostra quem ele é. Tudo ele fez perfeito. Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. E tudo que Deus fez é perfeito. Então Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é muito importante. Tu és o Messias, tu és o ungido que está no nosso meio. Pedro destacou logo que Jesus era o Filho de Deus. A nossa verdade aplicada, para facilitar o nosso estudo, diz: os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Então, quem já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, convive com Jesus, desfruta de um bom relacionamento e entende o plano de Deus em enviar Jesus para morrer na cruz, para nos salvar da necessidade que tínhamos nós de um Salvador. E qual é o propósito de Jesus? Que a igreja continue a obra dele anunciando o reino de Deus. Então, a pergunta que paira no Evangelho de Marcos é esta: quem é Jesus? Ele queria que todos soubessem quem ele era. E isso é muito importante, é o que nós estamos vendo neste Evangelho. Então, Jesus em grego, Iessos Christos, Jesus Cristo. Em hebraico, Yeshua Mashiach. Então, Yeshua Mashiach, que concluindo significa Messias, Mashiach, que é o Cristo, o Mashiach, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Então, tanto em grego quanto em hebraico, mostra o nome de Jesus e a missão de Jesus. Jesus é um nome próprio, significa Salvador. Cristo significa o ungido. Então, Jesus Cristo é um nome que foi se formando com partir da história da igreja. Mas no início eles diziam Jesus, o Cristo, o Messias, para distinguir a pessoa de Jesus como pessoa da Trindade. E daí surgiram muitas situações que é muito importante. A gente encontra muitas vezes o peixe como símbolo do cristianismo, e é mesmo símbolo do cristianismo. E não é porque Jesus multiplicou os peixes, é porque pegando cada letra do nome de peixe, ictus, de cada letra forma-se uma frase que diz o seguinte: Iessos Cristo Theos Soter, que significa Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. E isto é muito claro no livro de Marcos. Jesus Cristo, Jesus o ungido, Filho de Deus, Salvador do mundo. Então, por isso o peixe é símbolo do cristianismo. Como texto de referência para nós estudarmos nesta manhã, foi escolhido Marcos 8, 27 até 30. Diz o seguinte:
E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe, lá no norte de Israel. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Então, ele queria saber o que o povo sabia sobre Jesus, a identidade de Jesus, queria também dos seus seguidores um conhecimento real da identidade de Jesus. E eles diziam: olha, é João Batista, porque João Batista tinha morrido. A outra diziam: é Elias, porque Elias fazia uns sinais. Mas Pedro fez a resposta correta que Jesus queria ouvir: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. E com isso começou a igreja nesta fé. Então Jesus perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele sempre relaciona o ungido, Filho de Deus, enviado da parte de Deus. Então, a nossa introdução, para que nós possamos caminhar nos tópicos, diz o seguinte: veremos nessa lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos seus pecados, e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Marcos revela quem é Jesus e também a bênção de nós desfrutarmos de um relacionamento com Deus através de Cristo. A Bíblia diz: entre Deus e o homem só existe um mediador, Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós temos um relacionamento com o Pai. Por isso, nós oramos em nome de Jesus, nós pregamos em nome de Jesus, e tudo que fazemos, nós fazemos em nome de Jesus, para que mantenhamos o nosso relacionamento com o Pai. Então, Cristo significa ungido, o Messias em hebraico e Cristo em grego. Cristo significa ungido. Olha que frase linda: a realeza de Jesus se expressa por uma vida marcada pelo amor vivido no serviço e na doação. A realeza, Jesus é rei, mas o que mais marcou é que ele trabalhou e ele doou. Ele doou cura, ele doou alimento, ele doou libertação e, por fim, no seu ministério, ele doou a própria vida para que nós fôssemos salvos. Então, Jesus marcou a história. A história do mundo antes da vinda de Cristo era marcado pela data da fundação de Roma, que é o ano 453 a.C. Quando Jesus veio ao mundo, foi feito um novo cálculo e o centro da história do mundo passou o dia do nascimento de Cristo. A história do mundo divide-se em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história do mundo, porque revelou o Pai e salvou a humanidade. Então, o tópico 1, a importância de conhecer Jesus. Como é importante nós conhecermos Jesus, não superficialmente, mas ter um encontro real com Ele. Olha o que diz o autor: diante da pergunta de Jesus, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito do que diziam sobre a pessoa de Jesus. Olha o que escreveu Marcos: que diz os homens que eu sou? Nesta hora, os discípulos descrevem as opiniões das pessoas, que as pessoas tinham a respeito de Jesus, relacionando-o com João Batista, com Elias ou com um dos profetas. E eles responderam: João Batista, outros parece Elias ou um dos profetas. Então eles ainda estavam vendo Jesus como um profeta, como um rabi, um líder religioso, um professor. Eles ainda não estavam identificando Jesus como Filho de Deus. E é esta a preocupação do Marcos. Olha, ele está trabalhando, ele está servindo, ele está lavando os pés dos apóstolos, mas ele é o Filho de Deus.
Então a primeira pergunta que Jesus dirigiu a eles é: o que dizem os homens aí fora que eu sou? Ele quer ser conhecido por todas as pessoas. E depois ele dirige a pergunta diretamente aos discípulos. Então, diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação. E então Pedro faz a sua confissão de fé. Linda confissão de fé da parte de Pedro. E foi o Espírito que revelou isso a ele. Olha o que diz: e ele lhes disse: mas vós, quem dizei que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Só pelo Espírito Santo alguém pode fazer uma revelação tão bonita como esta. E hoje nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É ele que nos leva à salvação em Cristo. E Pedro disse: tu és o Cristo, pela revelação do Espírito Santo. Jesus não é simplesmente um profeta, um homem que está fazendo um bem, alguém que está multiplicando os pães. Jesus não é simplesmente um professor, mas Jesus é o Filho de Deus. Então, depois de perguntar o que o povo dizia que ele era, ele pergunta diretamente para os 12: e vós, o que dizeis que eu sou? Ele queria que os discípulos tivessem um pleno conhecimento da sua identidade. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, no meio da humanidade, convivendo com as mesmas situações, foi até batizado no Rio Jordão sem precisar, porque o batismo no Rio Jordão é para o arrependimento, e Jesus não tinha de que se arrepender, e ele é o Filho de Deus, o Messias ungido. Então, para melhor esclarecer para nós, essa tela nos esclarece bastante. Jesus Cristo, o ungido de Deus. Essas três palavras fazem menção a Jesus, a esperança de Israel pela unção do novo rei. Então, Messias em hebraico significa ungido. Cristo em grego significa ungido, isto em português. Ele é ungido de Deus para trazer salvação para a humanidade. Então, 1.1, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Deus quer que todos conheçam a verdade. E Jesus chegou a dizer: eu sou a verdade. E Ele quer que todos conheçam esta verdade. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Imperioso, é importante conhecer a identidade do servo, de Jesus. Cumpre ressaltar que ainda hoje Jesus é desconhecido por muitos. Muitos conhecem Jesus como filho do carpinteiro, como um grande líder, como um grande pensador, como um grande psicólogo, mas Jesus é o Filho de Deus. E isso Marcos preocupou em transmitir para nós. Não é difícil enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Muitos conhecem Jesus, sabem da bondade de Jesus, mas não o aceitam como Senhor das suas vidas. Até o aceitam como Salvador. Como Salvador eu quero, mas não quero Jesus como Senhor, como aquele que rege as nossas vidas, como aquele que é Deus, a própria pessoa de Deus falando conosco. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Isto é muito importante que nós saibamos disso. Ele é o ungido e Ele é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor. Tem todo o poder e Ele é soberano para atuar e agir sem dar explicação dos seus atos. Mas seus atos são de bondade em favor da humanidade. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Se a pergunta feita aos discípulos a respeito de quem é Jesus fosse dirigida às pessoas de hoje, encontraria uma resposta ainda mais extensa e variada a respeito de quem de fato é Jesus. Imagina se nós perguntarmos hoje, sairmos pela rua e perguntar para você: o que é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós íamos ter milhares de respostas diferentes. E isso Jesus fez questão de que todos soubessem quem Ele é, principalmente os seus apóstolos, que iam dar continuidade ao seu ministério.
Partilhamos da opinião de que atualmente existem inúmeras religiões e certamente a resposta a respeito da pessoa de Jesus que o avaliariam de maneira pejorativa. Então, a religião, ela existe, religião vem do latim que significa religar. A verdadeira religião tem o objetivo de religar o homem que pecou, religar o homem com Deus. E se a religião é verdadeira, ela vai mostrar e apresentar quem é Jesus, o Filho de Deus, apesar de agir como servo no livro de Marcos. Então, quem é Jesus para você? Se nós fôssemos perguntar hoje, quem é Jesus para você? Assim, eu te convido a pesquisar e a buscar e a conhecer esse servo que dividiu a história da humanidade e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. A maior prova que nós temos que Jesus é Deus, apesar de trabalhar como servo, é que ele transformou muitas vidas. Nós não podemos fechar os olhos de ver tantas pessoas que mudaram as suas vidas, que se converteram, que passaram a seguir esse Jesus. Só uma pessoa ungida e divina teria um poder de implantar um cristianismo que está atingindo o mundo todo e milhares e milhões de pessoas estão seguindo. Somente uma pessoa ungida, poderosa, Filho de Deus. Então, quem é Jesus? Esta era a vontade dele, que todos o conhecessem. Então, quem é Jesus? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o salvador. Para mim, Jesus é tudo. Para mim, Jesus é tudo. Isto que ele queria que nós conhecêssemos, que ele tem toda a solução para todos os problemas, para que o nome dele seja glorificado. 1.2. A verdade que é conhecida mediante a fé. Para conhecer Jesus, não é só intelectualmente, não é só pelos estudos, não é só pelos pensamentos ou pelas filosofias de vida, mas para conhecer Jesus, tem que ter também fé. A fé que remove todas as montanhas, a fé que nos leva ao Senhor. Jesus nos chama a atenção que para conhecer Ele, precisa ter um grau de fé. E quando começa a caminhar com Jesus, a fé vai aumentando mais e mais. Então, muitos estudiosos são unânimes em dizer que grande parte dos povos da terra, independente de religião, tem algo a dizer a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é comentado no mundo todo, mesmo por aqueles que não o seguem, olhando Jesus de diversas maneiras. Mas nós cristãos sabemos que ele é o Filho de Deus. Não podemos deixar de mencionar que a respeito do servo de Deus, Jesus Cristo, há muitos confrontos e opiniões. Então o mundo diverge na maneira de falar sobre a identidade de Jesus, por falta de conhecimento. Mas aqueles que exercitam um pouco de fé, e a Bíblia diz que a fé vem de Deus, aqueles que exercitam a fé, conhecem Jesus e ao caminhar com Ele, conhecem muito mais ainda Jesus. Então, Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas. Jesus mudou as pessoas para fazê-las caber em seu Evangelho. Um pensamento muito forte, muito bonito. Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas. Jesus mudou as pessoas para fazê-las caber em seu Evangelho. Então, quem precisa se converter,
relacionar com Deus, reconciliar com Deus, é o ser humano. E Jesus fez esta missão de reconciliar a humanidade com Deus. Portanto, é importante crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador da nossa alma. Então, podemos dizer que há congruências e disparidades. Pensam em conjunto, pensam em comum e pensam diferente sobre a maneira de pensar a respeito de Jesus Cristo. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo, se valendo dos dados científicos e históricos. Quantas pessoas não estudam a história de Jesus, mesmo não crendo em Jesus? Quanto que a ciência também quer falar a respeito de Jesus, quer pesquisar os milagres que ele fez, as coisas que ele fez, e quantas pessoas, tanto cientificamente como historicamente, quer provar quem é Jesus. Mas um pouquinho de fé nos leva a conhecer que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Então, além dos dados que são pesquisados, além da Bíblia, que é a própria palavra de Deus, o evangelho nos revela, e através da fé nós ficamos conhecendo quem é Jesus. Então, na vida podemos andar por diversos caminhos, mas apenas em Jesus encontramos a direção certa. Na vida podemos andar por diversos caminhos, mas apenas em Jesus encontramos a direção certa. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Então, um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas resulta em experiência e transformação. Todos que seguem a Jesus hoje houve uma experiência, entendeu que Jesus é o Salvador, aceitou como Salvador. Hoje Jesus é o Senhor das suas vidas e tem uma vida totalmente transformada. Por quê? Usou a fé. Conhecer Jesus, um exercício de fé, de uma pequena fé, mas um grande amor que salva. Marcos escreveu, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aqui neste momento estava havendo uma cura e estava havendo uma salvação da alma. Jesus, além de curar as pessoas, gostava e queria e quer que as pessoas sejam curadas fisicamente e também espiritualmente, tenha um encontro com Ele. Olha que pensamento importante. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, para conhecer Jesus e vencer as adversidades deste mundo, o pecado e toda a maldição deste mundo, somente crendo em Jesus. Através da fé, nós cremos em Jesus e Ele tem a solução. Então, 1.3, é preciso conhecer e crescer no conhecimento a respeito de Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós ficamos conhecendo, e aí começa uma vida de crescimento. Passamos a frequentar a igreja, passamos a ler a palavra, passamos a ouvir mensagem, passamos a ouvir hinos espirituais, e aí vai acontecendo um crescimento espiritual, vai aumentando o relacionamento com Deus. É o que vamos ver neste subtópico. Então, é possível afirmar, a partir dos relatos dos evangelhos, que muitos conheceram a Jesus de maneira superficial. Quantos? Jesus não curou 10 leprosos? Aqueles 9 conheceram Jesus superficialmente, apenas com uma pessoa que cura. Aquele que voltou para agradecer teve um conhecimento muito maior, muito mais profundo. Jesus disse que a fé dele o salvou, pois não quiseram se comprometer ao passar a viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Se nós sairmos por aí e perguntar quem quer Jesus como seu Salvador, todos vão dizer que querem Jesus como seu Salvador. Agora, quem quer Jesus como Senhor da sua vida? Aí é um crescimento, um relacionamento mais íntimo com Jesus.
Temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda não conheceram a sua verdadeira identidade. Teve pessoas que conviveu muito com Jesus, bem pertinho de Jesus, mas não conheceram a identidade de Jesus, ao passo que muitos outros conheceram Jesus pela fé, pela revelação do Espírito Santo. Quando Jesus acalmou o mar, os discípulos já conviviam com Jesus há quase 3 anos. E quando Jesus acalmou o mar, a tempestade, eles disseram: mas quem é este? Significa que eles não conheciam ainda totalmente Jesus. E precisou de caminhar mais um pouco com Jesus até ver a ressurreição de Jesus e conhecer um pouco mais sobre Jesus. Marcos nos mostra que um exemplo claro disto é Judas Iscariotes. Tão pertinho de Jesus ele andou, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Olha o que diz a Bíblia: e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. Uma pessoa que conviveu muito perto de Jesus, no entanto, o traiu. Levou uma multidão para prender Jesus. O meigo Jesus, que não reagia às afrontas, mas sempre pregando e ensinando o bem. Então, alguém que conviveu com Jesus, mas não relacionou com Jesus. Então, viver com Cristo é diferente de viver para Cristo. Conviver com Ele ao lado dele, Judas viveu, mas viver para Cristo é diferente. Judas viveu com Cristo, Pedro viveu para Cristo, entregou a sua vida nas mãos do Senhor e viveu uma vida, um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Então, Jesus é a expressão da natureza e do caráter de Deus. Olhando para Jesus, já estamos sabendo quem é o Pai. Ele expressa a realidade do Pai. Colossenses 1,15: o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Ele revela quem é o Pai na sua própria pessoa, o primogênito da criação. A expressão aqui, primogênito da criação, não é que ele seja o primeiro a criado, é que ele já existia antes de qualquer coisa ser criada. Ele é o primogênito, ele já existia e sempre existiu antes de qualquer criação. Ele é o primogênito, veio antes. Quando falamos a respeito de conhecer a Jesus, estamos nos referindo a ter um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Então, conhecer é mais do que estar perto e conversar com Jesus, é ter um relacionamento com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Oséias falou esse versículo tão importante: conheçamos e prossigamos em conhecer, aproximemos mais do Senhor. Então, aspectos da personalidade de Jesus no Evangelho de Marcos. É isso que nós estamos vendo nesse dia de hoje, conhecendo mais a respeito da pessoa de Jesus. Tópico 2. O plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. O nosso Deus é um Deus de plano, é um Deus de projetos. Ele tem projetos para a humanidade e também tem projetos para cada um dos seus filhos, para cada pessoa. Ele tem um plano, ele tem um projeto. E quem revelou esse projeto de Deus? Jesus Cristo revelou a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, a respeito do seu servo. O próprio Deus Pai revelou quem é Jesus no batismo. Olha o que está escrito: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu
tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. É muito importante quando Pedro, por exemplo, revela quem é Jesus, diz que ele é o Cristo. Mas mais importante ainda, quando o Pai brada lá do céu e diz: este é o meu Filho amado. Então é uma prova muito mais contundente, muito mais forte de que Jesus é o Filho de Deus. A voz do próprio Pai falando isso. Então Jesus foi batizado, e no momento que foi batizado veio o Espírito Santo e a voz do Pai, e ouviu-se do céu esta voz: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, o Pai ama o Filho e tem prazer na obra do Filho, porque o Filho vai realizar os planos e os propósitos de Deus. Então, entendemos que o plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer quem é Jesus Cristo, e é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Por isso é importante identificar Jesus. Jesus não é apenas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que traz a paz, mas ele é aquele que salva. Tanto que ele morreu na cruz, pagou um alto preço, e lá no alto da cruz ele disse: está consumado, está pago o pecado, está realizada a obra de redenção da humanidade. Ele disse: está consumado, porque esta é a grande missão dele aqui neste mundo, além de muitas bênçãos materiais. Marcos 2 está escrito: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui Jesus está usando a sua divindade. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E ele disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, porque Jesus é Deus, é o Filho de Deus trabalhando como servo na humanidade. Isto mostrando que ele é o Messias enviado ao mundo. Então, o que é messianidade? Por que Jesus é o nosso Messias? O que significa isso? Messianidade significa qualidade de quem é o Messias, redentor enviado por Deus. Para o cristianismo, característica de que se refere a Jesus Cristo. Então, os próprios estudiosos entendem que a palavra Messias só se refere a Jesus Cristo. É uma característica de Jesus Cristo, Messias enviado de Deus, ungido de Deus. 2.1. O servo revela o Pai e a sua vontade. Então ele fala: eu quero saber que vocês conheçam o Pai, mas quero que vocês conheçam também a vontade dele. Os pensamentos de Deus para conosco são todos pensamentos bons, que nós tenhamos uma boa vida neste mundo e que também temos direito à vida eterna. Jesus revelou a vontade do Pai. Os planos do Senhor são belos e fascinantes, não temos menor dúvida disso. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que o temem. Então Deus quer revelar. Ele nos falou através dos profetas no Antigo Testamento, ele fala conosco através da natureza, através da nossa consciência, mas a maior revelação veio através de Jesus Cristo. Deus quer se revelar a nós. Olha o que o salmista diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, as coisas de Deus, os mistérios de Deus, são para aqueles que temem ao Senhor, que obedecem ao Senhor, e isso ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança, o seu pacto que ele tem com a humanidade. Deus continua querendo manter esta aliança com a humanidade, e cada um que se converte passa a fazer parte desta aliança. Então, Jesus Cristo apresentou a verdadeira vida a toda a humanidade. O pior pecador que aproximou de Jesus foi convertido, se clamou ao Senhor. Jesus é a vida, porque o Filho de Deus que cumpriu a vontade do Pai. Então, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai o designou. Então, ele é o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé.
Então, no Antigo Testamento, os homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Daniel, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte dos seus segredos. Então, as pessoas do Antigo Testamento, pessoas que relacionavam com Deus, mas chamava Deus, de Jeová, de Yahvé, mas não chamava Deus de Pai, não tinha uma intimidade para chamar Deus de Pai. Só no Novo Testamento que Jesus veio nos ensinar que Deus, além dele ser o Altíssimo Criador de todas as coisas, também ele se comporta para conosco como Pai, e nós devemos chegar até ele como filhos. Isso nós viemos aprender no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira mais vasta, quando começamos a ler a respeito do plano de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, eles sabiam que Deus é Deus todo onipotente, onipresente e onisciente, mas no Novo Testamento, eles viam Jesus orar ao Pai, chamando Deus de Pai. Então, conhecendo Deus como Pai é muito mais do que conhecer simplesmente como Deus. É ter um relacionamento de filho para com o Pai e de pai para com o filho. Isso é muito importante. Então, a carta aos Hebreus diz assim, começa dessa forma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus da antiguidade, do Antigo Testamento, vem falando através dos profetas, das profetisas, através dos patriarcas, através das pessoas relacionadas a Deus, que conviviam com Deus. Mas nos últimos dias, ele nos falou através do seu Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, como encontramos no dicionário Strong sobre o termo segredo, Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo, com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Assim encontramos nos evangelhos em relação àqueles que se tornam discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. Então, à medida que convivemos com Deus, aquilo que é segredo vai se revelando para nós, e à medida que nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos ver o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer o nosso bem e o quanto Ele quer nos abençoar. E isso nós passamos a viver quando entramos para o reino de Deus. Então Jesus falou muito sobre este reino, e aquele que aceita Jesus como Salvador passa a viver no reino de Deus. E só para lembrar a todos que não existe reino sem rei. Jesus é o rei do reino, e por isso ele fala muito sobre o reino, porque quem encontrar o reino está encontrando Jesus Cristo. Então, o reino de Deus chegou. Jesus anunciou o evangelho dizendo: o reino chegou até vós. 2.2. As ações do servo suscitaram questionamento. Então, quando Jesus realizava milagres, prodígios, tanto na natureza quanto cura, ressurreição, isso aí gerou muito questionamento. Começaram a questionar quem era Jesus, e foi momento oportuno para Jesus revelar quem é Ele e quem é o Pai. Então, Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, na cidade que ele morava, quando Jesus surgiu em uma sinagoga ensinando. Então, em primeiro momento, Jesus está ensinando. Jesus libertou um homem que tinha um espírito imundo. Então, o que está escrito em Marcos? E repreendendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Naquele momento, além dos ensinos de Jesus, eles entenderam que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. Todos os espíritos malignos que aproximavam onde Jesus estava, eles saíam clamando, porque Jesus tem todo o poder. E isso é conhecer Jesus.
Então, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Isso é muito importante, porque Jesus expulsava os demônios e eles achavam que eles expulsavam pelos príncipes dos demônios. Mas houve muitas pessoas que entenderam que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus. Ele disse: se vocês entenderam isso, então o reino de Deus já está aqui no meio de vocês. Então, carregado de certeza, Marcos relata que a partir deste milagre, todos buscavam expressar o espanto e o questionamento sobre as ações e o ensinamento de Jesus. Eles ficavam questionando: quem é este? Por que ele faz isso? Com que autoridade ele faz isso? Então, houve muito questionamento. Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos lhe obedecem? Então houve muitos questionamentos e Jesus revelou que a autoridade dele vinha de Deus. Então, a autoridade de Jesus, ele veio, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, no mundo espiritual e no mundo material, poder tal até perdoar pecados, que é uma atividade divina. Então, e assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia. Veja que Jesus continua trabalhando com o servo, mas a fama foi crescendo. Assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia, e todos queriam saber os segredos deste homem. O que está acontecendo? Nós nunca vimos sinais dessa forma. Marcos 1:28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E nós sabemos que não ficou só na Galileia, foi para a Judéia, Samaria, para os vizinhos, para os países vizinhos. A fama de Jesus correu, e até hoje nós conhecemos e amamos Jesus e estudamos sobre Jesus. A fama de Jesus atravessou não só os lugares de origem, mas também milênios. Já faz mais de 2000 anos os milagres e as operações de Jesus, e nós estamos aqui nesta manhã meditando sobre Jesus. Atravessou fronteiras, atravessou séculos, atravessou milênios. Jesus é o Filho de Deus. Então, e a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e toda a região da Galileia. Aí afluíram as multidões para chegar até Jesus. Então, 2.3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Isso é muito importante. Se estudado com mais atenção, o Evangelho de Marcos, em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos alimentados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Então, ler o Evangelho de Marcos é estudar cristologia. Logia significa estudo, Cristo, o Cristo, estudo sobre Cristo. O Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor evangelho, 16 capítulos, mas existe uma cristologia, uma revelação do Cristo de uma maneira muito forte e muito bonita. Esse trimestre tem sido uma bênção estudar sobre a pessoa de Jesus. Estamos estudando uma verdadeira cristologia. Estamos estudando cristologia na nossa EBD, a doutrina de Cristo. Estamos aprendendo muito sobre Jesus. Então, olha, podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho. Então, Jesus muitas vezes é chamado de filho no Evangelho de Marcos, que expõe o segredo de ser Jesus, o Filho de Deus. Então, ele é chamado de Filho de Deus muitas vezes. Em Marcos 1:1, ele é o Filho de Deus. Em Marcos 1:11, ele é o Filho amado. Em Marcos 3:11, ele é o Filho de Deus. Em Marcos 5:7, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Em Marcos 9:7, ele é o Filho amado. Em Marcos 14:61, ele é o Filho de Deus bendito. Em Marcos 15:39, ele é o Filho de Deus. Tudo isso no Evangelho de Marcos, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e agora está caminhando conosco.
O Evangelho de Marcos revela o Cristo como um servo. Não tem menor dúvida disto. Marcos quer mostrar que Jesus servia como servo. Ele não falou de genealogia de Jesus Cristo, ele não fica abordando que ele é o rei, mas mostra Jesus servindo, mas nunca esqueceu de dizer que ele é o Filho de Deus. Marcos 1:1, a Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas mostrou Jesus servindo. Enviado de Deus, não somente para mostrar as grandezas do Altíssimo, mas também para servir as pessoas, atendendo às suas necessidades e dar a sua vida por elas. Então, ele deu tudo que a humanidade precisava: cura, libertação, amor, paz, abençoou crianças, curou muitos tipos de enfermidade, ressuscitou muitas pessoas e, por fim, ele deu a própria vida para salvar a humanidade. Jesus merece toda a glória e todo o louvor. Então, o problema é o pecado. A solução é Jesus. Lendo Marcos com muita atenção, nós vamos entender isso. O problema é o pecado. A solução é Jesus. Então, agora o nosso tópico 3. Jesus Cristo, o mistério revelado. Sempre na nossa escola bíblica dominical, os 2 primeiros tópicos são mais estudos, são mais esclarecimento. O tópico 3, normalmente eles são mais de aplicação para o nosso dia a dia, apesar de que toda a revista é de ensinos práticos. Então, é importante reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos evangelhos em Cristo. Nós já falamos que Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado antigamente de muitas formas através dos profetas, nos falou nos últimos dias através do seu Filho, Jesus Cristo. E Marcos, ele é muito claro nisto. Vemos nas Escrituras que por ordem do Deus eterno, este segredo se tornou conhecido de todas as nações para que todos creiam e obedeçam. Então, através de Jesus, a mensagem de Deus foi totalmente disponível para toda a humanidade. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia, pregando o Evangelho para que todos ouçam e entendam e se convertam ao Senhor e saber que Jesus é o grande perdoador, é o grande galardoador e quer abençoar a todas as pessoas. Então, Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Então, todo dia nós estamos pregando aqui que Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. Somos nós que decidimos entrar por este caminho. E se você quiser entrar por este caminho, tem que passar por uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Passando pela porta, entra no caminho. E quem está no caminho, Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, mas quem anda e entra por este caminho somos nós. 3.1. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Então, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tinha passado 400 anos de silêncio, não havia profetas. O último profeta, chamado Malaquias, ele disse: para os justos nascerá o sol da justiça. E daí houve um silêncio de 400 anos. Quando passaram esses 400 anos, levantou João Batista lá no deserto pregando. O que eles pensaram? Que João Batista era o Messias. Por isso ele foi perguntado muitas vezes se ele era o Messias. Mas ele disse: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, porque ele é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Então, é oportuno dizer que João aparece no deserto clamando por arrependimento a todos os que se propunham ouvi-lo. Quem queria ouvir, ouvia. E a Bíblia nos informa que muitos desciam até o Jordão para ouvir João Batista e eram batizados com o batismo do arrependimento.
podemos ver no Evangelho de Marcos que João aproveitava para pregar, ministrando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então João não só pregava, mas batizava. Era uma característica de João Batista, pregar e batizar. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. O que é remissão? Retirada do pecado. E a multidão descia e ele batizava até a vinda de Jesus Cristo. João Batista pregando no deserto. Um grande apóstolo, Jesus mesmo falou que ele foi o maior profeta, porque ele pregou sobre o Messias olhando para o Messias. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele é chamado de maior profeta. Então, pela entrega de João ao Senhor, muitos se mostravam grandemente preocupados, pensando que João fosse o Cristo. Então, João Batista tinha sido morto e de repente Jesus começa a batizar. Eles pensam que é João Batista que voltou para pregar. Olha o que diz em Lucas: e estando o povo em expectação, numa curiosidade muito grande, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria ele o Cristo. Então, João Batista foi morto, aí Jesus olhou para o povo, viu como ovelha que não tinha pastor. Então, quando Jesus começou a pregar, eles já pensavam que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado. Mas João foi muito claro, disse que ele não é o Cristo. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o noivo da igreja, eu sou apenas o amigo do noivo, apenas preparando o caminho. Então, João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, a superioridade, porquanto já existia antes de mim. Jesus já existia antes de mim. Ele está querendo dizer: Jesus é eterno, eu sou apenas um precursor do caminho dele. Ele é o Filho de Deus, ele já existia desde a eternidade. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então João Batista teve o privilégio de ser um profeta que profetizou sobre o Messias, olhando para o Messias. Isso é muito importante. Mas ele sempre disse: ele tem a primazia. Em resposta a essa dúvida, João respondeu em subterfúgios não ser ele o Cristo. João foi bem claro: eu não sou o Cristo, e que o Cristo viria posteriormente a ele, sendo mais forte, do qual João não era digno de, abaixando-se, desatar a correia das suas sandálias. É o que nós já temos dito. João sabia o seu lugar, que ele era apenas um precursor do Messias, o Filho de Deus. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Então ficou muito claro que João Batista era apenas um profeta, enquanto ele estava apresentando o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. João dizia que ele batizava com água. Entretanto, aquele que viria após ele o batizaria com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo, jamais que João Batista poderia realizar isso. Ele diz: batizar com água eu batizo, mas com o Espírito Santo, só ele, o Filho de Deus. Marcos 1: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando, desatar a correia das tuas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Uma atividade que cabe a Deus, um atributo divino. Então ele disse: eu vos batizei com água, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 3.2. Satanás conhecia a identidade divina do servo. Então, o mundo espiritual, o inimigo e os seus demônios sabem da autoridade de Jesus, sabia da autoridade de Jesus.
Podemos ver no Evangelho de Marcos que, no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando o inimigo foi tentar Jesus no deserto, ele já sabia que ali estava o Filho de Deus, com uma grande missão de salvar a humanidade. Enquanto ele veio matar e destruir, Jesus veio trazer salvação para a humanidade. Olha o que está escrito em Mateus. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Também ele disse, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele chega para Jesus no deserto e diz: já que tu és o Filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Mas Jesus foi para ali com um propósito de jejum, e Jesus não ia contrariar a vontade do Pai, e ele expulsa Satanás da sua presença, porque ele é muito mais forte do que ele. Mesmo hoje, Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é todo poderoso. Então Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Hoje a Bíblia Sagrada tem sido o alimento das nossas almas. Quantas palavras, quantas profecias, quantas promessas aqui tem para as nossas vidas. Em outras passagens da Bíblia, Satanás faz pela boca de possessos, endemoniados, afirmações categóricas sobre Jesus ser o Filho de Deus. Então, não só o inimigo tem conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, também os seus demônios. Eles diziam: bem sei que és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, o mundo espiritual, liderado por Satanás, reconheceu e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Jesus nos revela que Deus é Pai, e isso é muito importante. Deus não é simplesmente o grande e poderoso Deus, Ele é o grande e poderoso Deus, mas Ele age como um Pai. Olha o que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então Ele chama Jesus de Deus, e de repente Ele chama Deus de Pai. O Filho chama Deus e depois Ele chama de Pai, num relacionamento mais íntimo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ele chama Deus de Deus e depois chama Deus de Pai, num relacionamento mais íntimo. E é isso que ele quer que os cristãos vivam, uma vida de relacionamento de filho para com o Pai. 3.3. O servo revelou os seus sofrimentos. Então ele mostra o quanto Jesus sofreu. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, quando ele disse: tu és o Cristo, após isto, Jesus admoesta os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, porque procuravam matar Jesus. E Jesus tinha uma missão, que ele ia morrer na cruz do Calvário na época da Páscoa, cumprindo toda a vontade de Deus. Por isso, ele dizia para não dizer que ele era o Messias, mas haveria um momento certo para dizer. Marcos 8,30 diz: e admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Aguarde o momento certo que ele vai revelar como o Messias. Então, aqui está um símbolo da ressurreição: o Calvário e o túmulo vazio. Nós somos a igreja do túmulo vazio, porque Jesus está vivo. Então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciões, príncipe dos sacerdotes, pelos escribas, e que seria morto. Então ele está dizendo: a liderança religiosa vai rejeitar Jesus, porque a mensagem dele é diferente. Nós vimos no domingo passado que as religiões da época não estavam resolvendo o problema das pessoas.
pessoas, quando Jesus chega apresentando a verdade, mas que ele depois de 3 dias ressuscitaria. Então a ressurreição de Jesus já estava profetizada por ele mesmo, que ele ia ser entregue, mas ressuscitar ao 3º dia. Olha o que diz Marcos: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus falou isso muitas vezes: eu vou sofrer, vou padecer na cruz, vou ser sepultado, mas vou ressuscitar. Olha que Lucas escreveu: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Ele quis dizer: é plano de Deus que eu faça toda a obra e no final da obra morra para salvar a humanidade, mas vou ressuscitar ao 3º dia. Então, encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, vamos lembrar: estudamos no tópico 1 a importância de conhecer a respeito de Jesus. É muito importante a gente ter um conhecimento mais profundo a respeito de Jesus. E o que nós aprendemos? É preciso conhecer e crescer no conhecimento a respeito de Jesus. Conhecemos Jesus quando o aceitamos e vamos crescendo a cada dia na casa de Deus, lendo a palavra, vivendo a mensagem, ouvindo mensagens e hinos que falam a respeito de Jesus. No tópico 2 nós estudamos o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. Então esse Deus todo-poderoso que nós servimos tem um plano, e ele revelou esse plano através de Jesus. O que nós aprendemos? O plano de Deus é fazer com que seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Este é o tópico 2. No tópico 3, por um desejo inteiramente livre, de livre e espontânea vontade de conhecer Jesus, o servo revelou-se e deu-se a conhecer ao homem. Vimos que por amor aos seus filhos, Jesus expôs o mistério que desde a eternidade estava estabelecido em Jesus, em favor de toda a humanidade. Então Marcos quer dizer que lá na eternidade Jesus já ofereceu para morrer, para salvar todo o povo. E é isso que nós aprendemos no tópico 3. Então, a nossa breve conclusão: pelo que estudamos, fica claro que, como discípulos de Cristo, devemos valorizar o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, valorizar o Evangelho, valorizar a pessoa de Cristo. Devemos procurar atender ao chamado de Jesus para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento do servo Jesus e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. Então Jesus revelou o plano de Deus, e hoje nós, a igreja, quando estamos pregando o Evangelho, estamos revelando para as pessoas o grande amor de Jesus em salvar a humanidade. Então, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o Pai da eternidade, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é a porta, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Jesus é o supremo pastor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador. Então, Jesus Cristo é missão, é essa a missão da igreja. Não podemos deixar de falar sobre o que temos visto e ouvido. Devemos anunciar Jesus Cristo. E para finalizar, a alegria de sermos discípulos missionários para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É um grande privilégio ter o chamado de Deus para anunciar Jesus para as nações. Que Deus abençoe a todos. Que essa escola bíblica seja gravada em nossos corações. Agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e desejar
desejar que o Jesus dos Evangelhos esteja presente no seu lar, na sua vida, no seu coração, para todo sempre. Amém.